Querido diário, hoje é 23 de março de 2025 e é a véspera do meu aniversário de 30 anos. Eu tô dirigindo para ir fazer uma trilha muito bonita aqui na Nova Zelândia, onde eu moro há 6 anos e meio. E eu sempre tive muita vontade de fazer essa trilha e eu achei que seria especial fazer ela na véspera do meu aniversário, porque é uma trilha que tem a opção de você dormir em uma cabana que fica lá em cima. Então eu achei que seria muito legal eu ir para essa trilha com 29 anos e voltar com 30. E não só por isso, mas essa trilha se chama The Pinnacles. E o final, né, da trilha se chama The Pinnacles e ele é tipo no topo de uma montanha mesmo. Então eu vou assistir o sol se pôr de lá de cima do topo dessa cadeia de montanhas com 29 anos. E no outro dia de manhã eu vou acordar bem cedinho, um pouco antes do pôr do sol, do nascer do sol. E eu vou lá para esse ponto lá em cima e vou assistir o nascer do sol com 30 anos de idade. Então eu achei que isso seria muito poético. Eu tô me sentindo empolgada e estranha ao mesmo tempo. Hoje é 23 de março, que é a véspera do meu aniversário. Meu aniversário é no dia 24, mas o meu aniversário vai cair numa segunda-feira. Então eu decidi fazer uma comemoração. Eu comemorei ontem, no dia 22, com amigos, na casa de um casal de amigos meus que foram gentis o suficiente para me emprestar o quintal deles para eu poder fazer essa festa que eu quis fazer. E foi uma delícia, foi muito divertido. Mas eu tô me sentindo um pouco estranha, porque eu comemorei meu aniversário no dia 22. Então um monte de gente já me desejou feliz aniversário, ganhei presentes, eu fiquei muito empolgada. Tive muitos amigos em volta comemorando comigo. Mas ainda tá aquela meio sensação assim lá no fundo de tipo, cara, você não tem 30 anos ainda, você ainda tem 29. É só amanhã que é seu aniversário, né? Agora eu tô sentindo isso, tipo, eu comemorei ontem, mas só amanhã que é meu aniversário, então eu tô me sentindo assim. E aí eu queria contar também um pouco sobre essa trilha que eu vou fazer. Essa trilha, ela fica na região de Coromandel, aqui na Nova Zelândia. Nova Zelândia é um país pequeno, então ele não se divide em estados, ele se divide em regiões. Eu moro na região de Auckland, e na cidade de Auckland, que fica na região de Auckland. E essa região de Coromandel, ela fica relativamente perto da região de Auckland. Ainda fica na ilha norte. A Nova Zelândia é composta de várias ilhas, mas são duas principais, que a gente chama de Ilha Norte e Ilha Sul. E essa região de Coromandel fica na Ilha Norte. E eu tô indo pra lá. É uma região muito, muito bonita. Essa trilha em específico que eu vou fazer, ela é uma trilha de 3 horas. E são 3 horas para ir até o topo da montanha e 3 horas para voltar. Você pode fazer em um dia só, se você quiser, só que tem que ir bem cedinho, né? Porque aí seriam 6 horas no total de trilha. E aí você tem que se programar para isso. Ou você pode fazer 3 horas de ida, dormir lá nessa cabana, que é uma cabana do governo. Você paga uma taxa para poder reservar a sua cama lá. São acho que 90 camas ou 80 camas no total, porque são beliches, então são 40 beliches. Você paga uma taxa, não tô lembrando agora, acho que foi $15 ou $25, uma coisa assim, para poder reservar lá e dormir nessa cabana. E aí você pode fazer 3 horas num dia, dormir lá, acordar no outro e descer. Ou você pode fazer reserva para mais de um dia também, mas lá não tem nada, a não ser essa vista maravilhosa de lá de cima. Então eu não vejo por que uma pessoa ficaria lá por 2 noites, mas se a pessoa quiser, pode também. E aí, pelo que eu entendi, essa trilha é o seguinte, pelo que eu pesquisei no site, né? Aqui na Nova Zelândia, essa questão do turismo, ela é muito forte, então as coisas são muito bem explicadinhas, muito acessíveis online, eu adoro isso. Pelo que eu entendi, mais ou menos é assim, são 3 horas de trilha até o topo da montanha, mas até a cabana são 2 horas e meia. Então são 2 horas e meia até a cabana, e aí de lá da cabana, mais meia hora até o topo da montanha. Então, eu tô indo pra lá agora são 1h30 da tarde, eu já tô quase chegando lá, assim, ainda falta, sei lá, 1 hora pra eu chegar. Eu tô chegando lá mais ou menos por 2h30, 3 da tarde, e aí contando que eu vou demorar essas 2 horas e meia, considerando que o meu físico não é dos melhores, talvez eu demore mais do que 2 horas e meia pra chegar na cabana. 2 horas e meia, 3 horas, eu chego antes das 6 da tarde. Eu queria ir depois do almoço pra eu já estar alimentada e também porque eu comemorei meu aniversário ontem e foi bem cansativo, apesar de que eu fiz um piquenique, né, durante a tarde, a gente não ficou até tarde da noite comemorando. Ainda assim foi bem cansativo porque eu tava preparando todas as comidas, as coisas desde de manhã, então eu tava bem cansada, eu não queria começar uma trilha logo de manhã cedo.
Então, eu já almocei, tô indo depois do almoço para fazer essa trilha e quero chegar lá antes do anoitecer. Aqui a gente tá com horário de verão e a Nova Zelândia, ela tá bem próxima dos trópicos, né? Então, mesmo sem o horário de verão, nessa época já escureceria um pouco mais tarde. Mas com o horário de verão, que vai acabar daqui 2 semanas, o sol tá se pondo lá pelas 8h15 da noite. Então, grandes chances aí, eu diria quase que chances impossíveis de eu chegar lá no escuro. Mas a chance existe, né? Sempre mínima, mas ela existe. Os meus planos é de chegar lá antes das 6 da tarde e aí me acomodar na cabana, deixar minha mochila, minhas coisas lá e aí andar mais meia hora até o topo, esse ponto que é bem no topo das montanhas que eles falam, para poder assistir o pôr do sol. E aí eu tô levando uma lanterninha para eu voltar de lá desse ponto pra cabana. Mas essa trilha eu nunca fiz e eu não conheço pessoalmente ninguém que tenha feito, mas existe bastante informação na internet e é uma trilha muito conhecida, essa trilha das Pinnacles. E as trilhas aqui na Nova Zelândia também tem essa questão de serem super bem sinalizadas, então eu não tenho nenhum medo de me perder ou medo de, sei lá, não conseguir chegar lá na trilha, algo do tipo. Eu tenho só medo de ficar muito cansada mesmo, porque por ser uma trilha que vai te levar pro topo da montanha, é só subida. E essa trilha ela é muito conhecida por ter muitas escadas. Então, pela primeira vez, eu vou estar usando durante a trilha aqueles hiking poles que eles falam, que é como se fossem umas bengalinhas que você usa para ajudar, principalmente na subida e descida. Eles dizem que alivia bastante o peso que esse tipo de trilha faz nos seus joelhos. Então vai ser a primeira vez que eu vou usar. Eu já tinha esses hiking poles há muito tempo, mas eu nunca fiz nenhuma trilha que precisasse deles e agora eu vou usar. Então tem muita coisa que vai acontecer hoje que eu tô empolgada. O fato de assistir o pôr do sol com 29 e o nascer do sol com 30, pra mim, é o que tá mais me empolgando. Eu estou extremamente romântica com a minha vida ultimamente. Eu sempre me considerei uma pessoa muito romântica nesse sentido de romantizar os acontecimentos e tudo mais, mas eu acho que ultimamente eu tenho estado mais romântica que o normal, então eu tô empolgada pra isso e eu tô empolgada pra mostrar também um pouquinho dessa trilha em vídeo pra vocês, porque se tudo der certo, esse vai ser o primeiro vídeo do meu comeback no YouTube. Eu vou tentar começar a gravar esses vídeos em um formato diferente, meio parecido com vlog, meio parecido com entrada de diário. Então eu tô empolgada para tudo isso e eu não sei se vocês estão reparando aqui atrás de mim, eu não tô olhando para o celular enquanto eu dirijo, obviamente, mas a vista é linda, toda a estrada daqui, todas as estradas aqui da Nova Zelândia, eu sou suspeita para falar, eu sou apaixonada nesse país, eu acho um país extremamente lindo. Então se vocês estão vendo um pouco aí atrás de mim aqui no vídeo, dá pra ver como que as estradas são bonitas. Agora eu tô passando por uma cidadezinha bem pequena aqui, mas no geral as estradas são lindas. Eu amo dirigir. De lá da minha casa até nessa trilha, mais ou menos umas 2h30 de estrada. E dessas 2h30, uns 40 minutos ainda dentro de Auckland, que é uma cidade muito grande. Mas depois que você começa a pegar as estradas rurais assim, ou meio que fora da cidade, não necessariamente rurais, é uma vista extremamente linda. Eu aprendi a dirigir aqui na Nova Zelândia, então é outra coisa que eu romantizo demais, sabe? Essas são as estradas nas quais eu aprendi a dirigir. E eu já fui nessa região de Coromandel, eu já fui até a base dessa trilha e não fiz ela, porque lá onde essa trilha começa, tem várias outras trilhas menores. Essas trilhas menores eu já fiz. Eu nunca fiz essa que é maiorzinha, né? Então eu já dirigi nessa estrada e estar dirigindo nela de novo tá me emocionando muito nesse momento da vida. Tá me emocionando muito o fato de o tempo tá muito bom, porque março já é geralmente um mês que já começou o outono, né? Que no finalzinho de março começa o outono. Então é um mês em que geralmente o tempo já começa a não ficar tão legal aqui na Nova Zelândia, nessa região da Ilha Norte, onde fica Auckland e onde fica a península de Coromandel. É uma região onde chove muito, então parece que tudo conspirou para que esse final de semana eu pudesse fazer essa trilha. Eu tô empolgada também pro fato de talvez não estar muito cheio lá na hut, porque na cabana que fica lá em cima, porque eu tô fazendo um pernoite de domingo para segunda. Geralmente as pessoas fazem esse pernoite lá ou de sexta para sábado ou de sábado para domingo, por causa da questão do final de semana, né? Mas quando eu fui fazer a reserva, eu fiz a reserva alguns dias atrás apenas. Deixei para fazer mais em cima da hora, porque eu tava mesmo esperando para ver essa questão da previsão do tempo. Mas tinha mais ou menos metade das camas bucadas já, então não vai estar tão cheio. E essas pessoas muito provavelmente são turistas que vêm aqui para visitar a Nova Zelândia. Como eu falei que a Nova Zelândia é um país extremamente forte no turismo, né? Essas pessoas provavelmente são turistas, não são pessoas que moram aqui na Nova Zelândia, porque geralmente as pessoas têm que trabalhar na segunda, né? Eu tenho a opção de poder tirar um dia da semana off, assim como eu tirei.
mas a maioria das pessoas não tem. Então eu tô empolgada também para conhecer pessoas, porque a gente vai passar a noite lá na hut, acaba que você, na cabana, eu não fazer Luciana Gimenez e ficar falando termos em inglês aqui com vocês, mas é complicado. Eu tô empolgada também para conhecer essas pessoas lá na cabana. Vou mostrar a cabana para vocês também, apesar de eu não ter ido lá ainda. Eu já vi algumas fotos e vi as reviews também no Google, tem como você deixar review, né, das coisas. Essa cabana, ela tem cozinha, ela tem algumas amenities, por assim dizer, a mais do que outras cabanas que não tem nada. Tem algumas cabanas que você pode fazer esse tipo de pernoite, mas que não tem muita coisa. Essa tem cozinha, essa tem alguns utensílios domésticos, essa tem um ranger que fica lá, que é tipo uma pessoa que fica lá na cabana todos os dias. Então se você precisar de algum tipo de ajuda, precisar de dicas, alguma coisa assim, vai ter uma pessoa lá que ela é responsável por aquela cabana, então você pode conversar com ela. Tem algumas cabanas dessas que elas têm um ranger só no final de semana, ou elas têm o ranger só em épocas de alto volume de pessoas, né, que é o verão daqui. Ai, meu Deus do céu, atravessou um gato aqui na frente do carro, muito rápido, meu Deus, um gato no meio da estrada. Essa eu não tinha visto aqui na Nova Zelândia ainda. É real, gente, eu nunca tinha visto um gato no meio da estrada, assim, no meio das fazendas que eu tô passando aqui. Geralmente animais que a gente vê na estrada aqui são só os hedgehogs, que seria tipo uma espécie de um porco-espinho, posso estar falando errado, mas o nome é hedgehog em inglês. E os gambás, né, que são duas pragas que tem aqui na Nova Zelândia, os gambás e os hedgehogs. Então a gente costuma ver muito esses na estrada. Gato, a primeira vez que eu vi, quase que atropelo um, porque o bichinho passou muito rápido, mas deu tempo de frear. Bom, agora eu vou desligar o vídeo com vocês, só queria dar essa primeira entrada assim no meu diário, por assim dizer, e mostro pra vocês a trilha quando chegar lá. Cheguei aqui na entrada da trilha, são 3h20 da tarde. Cheguei um pouquinho depois do que eu achei que ia chegar, porque a estrada aqui, os últimos 10 quilômetros é desse cascalho aqui, então acaba que demora um pouquinho mais. Na placa tá falando que são 3 horas daqui até lá na hut. E a estrutura aqui é assim, tem um banheiro ali, mas é aqueles banheiros tipo fossa, e o estacionamento aqui. E ali também tem uma parte de acampamento para quem quiser acampar. Mas a trilha para ficar lá na cabana começa aqui e lá vou eu. Olha que legal, tem uma ponte por cima do riozinho. Eu só tô com medo de derrubar o celular. Assim, aqui embaixo não tem perigo porque tem uma grade. Mas se derrubar pro lado... Ui, gente, aquelas pontes que balançam, swing bridge. Que susto! Mas enfim, é uma ponte que balança pra piorar tudo. Aviso de gatilho pra quem tem medo de altura. Nossa, ela balança tipo muito quando chega no meio. Que susto! Eu não sabia que era daquelas que balançam, agora eu sei. Filmando aqui um pouquinho para vocês verem como é. Tem partes que são bem fechadas assim pela copa das árvores, então o sol não castiga tanto. E tem umas partes que são mais abertas, mas eu acho que também esse horário que eu escolhi vir é um dos melhores. Seria tipo no começo da manhã ou no fim da tarde. Tô no fim da tarde, né? Porque o sol daqui da Nova Zelândia castiga muito. Então tá calor, tá um pouco desconfortável, mas podia estar pior se eu tivesse vindo tipo meio-dia. E outra decisão super acertada que eu tomei foi de colocar as minhas botas de trilha. Não sei se dá pra ver aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar a barra da calça. Que ela tem tipo um calcanharzinho, tá vendo? Ai, tem gente vindo ali, que vergonha. Ai, não acredito, que vergonha. Tinha gente passando, eu sempre fico com vergonha de gravar vídeo. Mas aqui tem bastante pedra solta, tá vendo? E por mais que a gente ande com cuidado, pode escorregar o pé, né? Se você tiver de tênis, você pode torcer o calcanhar. Então essas botinhas de trilha que tem uma cobertura, por assim dizer, em cima do calcanhar, se você amarra elas bem apertadas assim, elas dão uma segurança, não para você não torcer o pé, meu Deus, cheguei numa subida aqui bem puxada, não para você não torcer o pé, mas para diminuir as chances de você torcer o pé. Deixa eu parar de gravar aqui porque começou a apertar o negócio. Primeira meia hora, cara, meia hora só, já tô sopada, mas é muito coberta pela copa das árvores da trilha. É o que tá sendo minha salvação, porque tá muito puxado. Essa trilha é descrita como moderada no nível de medida lá do próprio site do turismo da Nova Zelândia. Moderada para quem tem algum nível, né, de atividade física.
Para alguém igual eu, acaba sendo um pouco puxado. Os bastões de caminhada foram uma boa decisão também. Tem ajudado bastante na subida. Pequei na mochila, eu acho. Trouxe a mochila o mais leve possível. Só o saco de dormir pro frio. E uma muda de roupa se eu precisar trocar. Mas a água, eu trouxe a água numa garrafa de 1,5 litro. E a mochila ela tem 2 bolsos, um do lado do outro. Se eu consigo mostrar aqui. De cada lado tem um bolso de água. Só que como eu trouxe uma garrafa de 1,5 litro, tive que colocar ela de um lado. E eu tô sentindo a mochila puxando para aquele lado. Ainda assim entraria 1,5 litro, mas estaria 2 garrafas de 750, uma de cada lado para equilibrar e ia bebendo das duas para ir equilibrando. Mas de resto é isso, primeira meia hora, beber uma água, respirar mais um pouquinho, pôr a mochila de volta e continuar. Tem mais 2 horas e meia aí pela frente. Mais uma swing bridge, essas pontes que balançam. E essa, para melhorar tudo ainda, tinha bem uma placa falando máximo de 10 pessoas por vez. E eu tô sentindo por quê. Porque essa aqui balança muito mais. Mas olha a vista. Caraca! E aí tem um riacho aqui embaixo aqui. Não sei se vai dar pra ver. Mas balança muito mais que a outra. E tá ventando um pouquinho também, então... Ai, que nervoso. E aí, aproveitando que eu filmei aqui a ponte pra vocês, pra mostrar também como são alguns trechos dessa trilha aqui, ó. Não tem escada, nada. São só pedras. E não sei se vai dar pra perceber pelo vídeo, mas uma inclinaçãozinha boa, sabe? Área de avalanche ativa. Não pare. Suave, de boa. De boa. Avalanche, no caso que eles falam aqui de landslide, seria acho que de barro, né? Mas bem tranquilo. Já tô achando muito, muito escorregadio isso aqui. E olha que nem choveu nem hoje, nem nos últimos dias. Mas dá pra ver como tá molhado? Bora! Pensar em mim carregando essa garrafinha de água na mochila e saber que tem um riacho aqui. Que eu podia estar bebendo água do riacho. Mas eu não vou passar a oportunidade não. Adoro água de rio e de riacho. Eu acho que ela tem uma refrescância diferente de qualquer água, assim. Não é só porque ela é geladinha, eu não sei explicar. Se é a vibe de você estar também numa trilha, bebendo água da trilha. Eu adoro beber água de riacho e vou beber um golinho aqui antes de continuar, mesmo não tendo dado ainda a minha meia hora. Porque eu tava decidida a fazer pausas de meia hora. Sério, na minha cabeça não tem água mais fresquinha do que essa que vem assim, ó, passando pelas pedras, sabe? E a trilha continua por aqui. Subida, 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 subida. Deu 25 minutos só. Desde a última vez que eu retomei. Desde a última vez, foi a primeira parada que eu fiz. Eu precisei parar e descansar. Não só porque a subida ficou muito puxada mesmo, mas porque o braço esquerdo começou a formigar. O negócio do bastão de caminhada é muito bom mesmo, assim. Eu sinto que ajuda muito, principalmente na subida. Gente, eu não sei como que tá a questão do áudio com o vento, tá? Tô usando o microfone, mas o vento tá muito forte. E para segurar o bastão de caminhada certo, você tem que segurar ficar com o braço no ângulo de 90 graus. Então, acaba que o braço fica muito dobrado e dá uma formigação. O direito tá um pouco, mas o esquerdo tá mais. Eu acho que é porque eu percebi também que eu sempre vou com a perna esquerda primeiro quando eu vou subir. Aí eu parei com 25 minutos em vez de meia hora. Para uns 5 minutinhos, tirei a mochila das costas. E porque também eu cheguei num lugar aqui que tem uma vista surreal. Eu vou virar a câmera depois para vocês, mas tem uma vista toda do vale aqui. Essa caminhada que ela se chama Kaweranga Kori Trail, eu acho. E essa região aqui do vale de Kaweranga, desculpa se estou pronunciando errado, é um nome em Maori. É uma região muito bonita e muito conhecida aqui da região de Coromandel. E esse é o vale de Kaweranga, né? E aí eu vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês, mas é uma vista linda. Olha só, eu aqui já com os meus pezinhos sujos de barro, mas olha essa vista. Eu vou levantar, mas eu tô com medo desse... eu tô com as pernas meio mole de subir. Mas olha isso aqui. Isso aqui é todo o vale de Kaweranga. E aí eu vim daqui e eu vou pra cá. Oh, tem gente descendo ali. Ai, que vergonha, gente, eu filmando o vídeo, a galera descendo ali. Mas eles estavam descendo tão devagarzinho que não deu pra ouvir. E eles estavam descendo devagarzinho sem fazer barulho, porque eles viram que eu tava filmando. Enfim, aqui é pra onde eu vou, entendeu? Então quando eu vi essa subida aqui, na hora que eu virei a esquina aqui, eu pensei, mais 5 minutos de subida eu não aguento, eu vou parar um pouquinho. Aí eu parei e deixei meu braço esticado assim pra ver se para de formigar. E vou continuar. Em teoria falta aí 2 horas pra eu chegar lá
na Hut. Apesar que no site fala 2h30 a partir do estacionamento, né? Na placa que tava lá no estacionamento fala 3 horas. Então eu vou considerar a maior de todas as previsões, porque muito provavelmente é esse tempo que eu vou fazer, o tempo mais longo que eles preveem, porque não só meu passo é mais lento do que essa média que eles fazem, né? Como eu tô parando pra fazer foto, pra fazer vídeo, tô parando pra descansar também. Galera, muito mais puxado do que eu achei que seria. 10 minutos eu tive que parar. Ai. Esses minutos que eu tô contando, tipo, meia hora, 10 minutos, é a partir da hora que eu recomeço, né? A partir do começo da trilha. Então é 10 horas. Sinto como se fosse 10 horas. É 10 minutos a partir da hora que eu recomecei lá embaixo, daquela vista que eu mostrei pra vocês. Mas assim, é isso aqui a trilha. Eu já subi 10 minutos disso. Sabe-se lá mais quantos minutos disso tem pra frente. Eu precisei parar. A mochila tá muito pesada. Eu tentei fazer ela mais leve possível. Eu precisei trazer outra muda de roupa, porque, enfim, já que isso aqui é um diário e eu tô tentando registrar isso da forma mais realista possível, eu vou ter que compartilhar algumas informações íntimas aqui com vocês. Eu estou naqueles dias, então a chance de um acidente ocorrer e eu precisar trocar a roupa são grandes. A camiseta eu vou querer trocar de todo jeito, eu não vou querer descer amanhã com essa mesma blusa que eu tô hoje, até porque agora, com 1h15 de caminhada, desde a hora que eu saí lá do estacionamento, já tá horrível o cheiro. Então eu vou precisar trocar de blusa de todo jeito, mas eu precisei trazer uma parte de baixo também, porque muito provavelmente tem grandes chances de acontecer um acidente com essa calça que eu tô aqui agora, então eu trouxe outra. Eu trouxe também uma blusa de frio, e eu acho que nisso que eu pequei, que fez ficar pesado. Eu trouxe uma blusa de frio e um colete daqueles puffer. Como eu vou sair amanhã de manhã, quando estiver escuro ainda, para fazer a caminhada até o cume, até o pico da montanha, eu pensei que pudesse estar frio. E eu acho que se for um negócio inclinado igual tá aqui, mesmo se estiver frio, eu não vou precisar da blusa de frio, com certeza, porque é muito puxado e faz o seu corpo esquentar muito rápido. Então eu acho que isso pesou a mochila sem necessidade. De resto, que eu consigo lembrar que eu trouxe agora de coisas mais pesadas é 1,5 litro de água, é o Kindle. Eu trouxe um mini kit de primeiros socorros também. Esse eu sempre levo comigo quando eu vou viajar, mesmo que não seja uma viagem tipo que eu vou fazer uma trilha ou alguma coisa assim, porque tem coisinhas que pode precisar, tipo um band-aid, tipo uma tesourinha pequena, essas coisas mais assim para uma emergência mesmo, para você não precisar correr para um supermercado para comprar. Mas é um kitzinho bem pequenininho, uma mochilinha bem pequenininha, ela não pesa tanto. Eu trouxe outro par de meias para trocar, que muito provavelmente eu vou querer trocar também, porque essa aqui vai estar suada. E aí eu trouxe uma bolsinha com as minhas coisinhas de higiene, né? Absorvente, lenço umedecido, papel higiênico. Apesar que lá tem banheiro e tal, quis trazer a mais por caso de precisar, porque eu vou precisar me limpar com uma quantidade maior de papel higiênico do que normalmente se usa quando vai no banheiro. E é isso, eu tô aqui sentada enrolando para poder voltar, porque eu ainda tô me sentindo muito cansada. E a mochila por estar pesada e por ser muito subida, tem hora que nessa de apoiar assim com o bastão de caminhada e puxar assim para frente, parece que eu sinto a mochila puxando para trás. Teve uma hora que eu quase caí. Parece que a mochila tá pesada e ela tá me puxando para trás. Apesar dela ser toda ergonômica, ela é aquelas mochilas de trilha mesmo, sabe? Ela tem todos aqueles ajustes assim para ajudar a distribuir o peso, mas a questão da água ser uma garrafa só de 1,5 litro foi muita burrada, porque eu preciso ter fácil acesso a ela, então ela tem que estar do lado de fora da mochila. Eu não posso pôr ela embaixo, porque em teoria essas mochilas de caminhada, de trilha, você tem que pôr os objetos mais pesados no fundo, que vai ficar mais próximo do seu quadril, que é onde tem toda uma estrutura de sustentação, porque aí não pesa tanto. Mas como eu coloquei no lado, e aí só um lado tem esse 1,5 kg, porque 1,5 litro de água pesa 1,5 kg, apesar que eu já bebi bastante até agora, então tem um lado que tá puxando. E talvez seja por isso que minha mão esquerda tá formigando tanto, não é nem por causa do bastão de caminhada, porque eu tô segurando com as duas mãos, tô segurando 2 bastões de caminhada, né? Mas porque a água tá do lado direito, a mochila tá meio que puxando assim, talvez dá alguma coisa aqui, eu vou trocar a água de lado e continuar, quando eu for continuar a subida, né? Mas eu acho que eu vou fazer uma pausa maior aqui, eu tava fazendo pausas de 5 minutos, acho que eu vou ficar uns 10 aqui descansando, aí eu troco a água de lado e continuo e retorno para vocês depois dizendo se era essa questão da água mesmo que tava fazendo meu braço formigar. Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês, mas quando eu falo degrau,
que é puxado para subir. Não é um degrau de uma escada normal. Olha a altura desse degrau aqui. Deixa eu pôr minha perna do lado para vocês verem. Ele é mais alto que o meu joelho, o degrau. Então, para eu subir esse degrau, eu tenho que levantar a minha perna neste ângulo aqui e subir todo o meu peso do meu corpo e da mochila com esta perna apenas. Então, assim, os bastões de caminhada super ajudam, porque você finca os dois assim, puxa com o braço também, mas ainda assim, olha como é um degrau puxado. E às vezes você pega uma escadaria enorme, que é assim, aqui são só 3, mas tem uns pedaços que é uma escadaria enorme, tudo com degrau assim, super puxado, sabe? Então, com certeza, esses bastões de caminhada aqui, eles são um negócio que é meio caro, mas para quem quer fazer uma trilha igual essa aqui, eu considero indispensável. Isso e a bota de caminhada que protege o tornozelo, porque é bem perigoso de você torcer o pé, e se você estiver fazendo uma trilha longa, e se você estiver sozinha, como eu tô, se torcer o pé é um negócio complicado de resolver. Terceira swing bridge da caminhada, e essa extremamente estreita. E atenção, apenas uma pessoa por vez. Será que vai balançar? Essa eu não vou nem arriscar filmar, gente, eu atravessando, porque ela é muito estreita. Se eu derrubar o celular, já era. 5 da tarde em ponto. Tirei o boné um pouquinho, que estava muito abafado. Isso aqui tudo é os degraus, igual eu mostrei naquele vídeo anterior. O degrau, tipo, da altura do meu joelho é maior. Meu braço ainda tá formigando. Eu parei de usar o bastão de caminhada no braço esquerdo para ver se alivia ele um pouco de ficar para baixo. Tá formigando menos, eu não sei se também é porque eu troquei a água de lado, mas dei mais uma paradinha de 5 minutos aqui. Se não me engano, pelas minhas contas, foram 20 minutos desde a última parada, mas fora esse um pedaço aqui, que foi bem puxado, teve uma parte ali logo depois da ponte, que eu mostrei para vocês, que era bem plano, ou tão plano quanto uma subida na montanha pode ser. Ainda era um pouquinho inclinado, mas não chegava nem até degrau. Então deu para dar uma descansada assim no corpo, só que agora tá puxando. Eu saí do estacionamento, era 3h20 da tarde, então 3h20 até as 4h40 minutos, até as 1h40. Em teoria eu tô ali na metade da caminhada, mas acho que não tô na metade ainda, porque eu tô parando bastante e meu ritmo tá bem lento. Então talvez eu esteja aí ainda falte uns 60% ainda, mas estou confiante que eu vou conseguir chegar lá. E vou dar mais uma descansada aqui, beber uma água e continuar. 5h22, 18 minutos desde que eu retomei minha última parada. Parei aqui para descansar mais um pouco. Ó a subida. São todos aqueles degraus que eu falei para vocês que são altos. E eu já subi um tanto. Na base dessa subida aqui, tava difícil. E era estreito, daquele estreito que dava pra passar só uma pessoa. E eu subindo, olhando para baixo. Quando eu cheguei numa partezinha assim que tinha um espacinho do lado, tinha um casal esperando eu acabar de subir. Geralmente é regra da trilha, aquela coisa assim, né? Tipo, quem tá na subida tem preferência, porque na subida é mais difícil de você retomar o pique, né? Na hora que eu vi eles me falaram, hey, é aquela mania de quem tá fazendo trilha aqui também sempre se cumprimenta quando vê outra pessoa. E aí eu respondi até sem voz. Os dois deram meio que uma risadinha e falaram assim pra mim, you're doing great. Tipo, você tá indo muito bem. Eu juro que eu quase comecei a chorar. Ai, meu Deus, sou muito pesada a mochila. Parece que quanto mais eu ando, mais pesada fica. Quanto mais água eu bebo, mais pesada fica. Eu não posso beber muita água, porque se você bebe muita água, você fica com o estômago, né? Cara, que difícil. 5h24 agora. Tem 2 horas, né, que eu tô fazendo a trilha. Em teoria ainda falta mais 1 hora ainda de subida. Acho que tá sendo uma experiência catártica pra mim nesse pré-aniversário. Essa experiência de aniversário que eu escolhi pra mim, que é subir essa trilha com 29 e voltar com 30. Falei pra vocês que tô romantizando muito a minha vida. E essa coisa de olhar pra trilha, pra caminhada como uma metáfora pra vida, assim, é muito...
é muito forte pra mim, assim, sempre que eu faço alguma trilha, eu penso muito nisso, sabe? E nessa subida que eu tô aqui, essas 2 horas que eu tô subindo, que a mochila tá ficando cada vez mais pesada, eu só tenho pensado nisso como uma metáfora pra vida, sabe? Pensado, pra que eu trouxe essa blusa de frio? Meu Deus do céu, eu tô aqui morrendo de calor. Sabe, uma coisa meio assim de pensar. Às vezes a gente carrega coisas que a gente acha que a gente vai precisar e não precisa no final das contas. Mas tá aqui. Eu não vou largar ela no meio do caminho, a mochila, nem a mochila, né, óbvio, mas nem a blusa de frio. Vou levar comigo na subida, vou levar comigo na descida. Mas lição aprendida para a próxima caminhada. Não levar mais do que o necessário, né? Beber mais uma aguinha, esperar mais uns 2 minutos aqui e continuar minha subida. Cheguei numa bifurcação na estrada. Deixa eu tentar ajustar a luz aqui para vocês. Posso ir para a direita, posso ir para a esquerda. Aí tem uma placa falando aqui a cabana de Pinnacles e os Pinnacles mesmo, que é o cume da montanha. E aí, para qualquer um dos lados que eu escolha para chegar na cabana ainda falta 1 hora, então não estou tão atrás quanto eu achava. Eu vou fazer em 3 horas e 15 minutos. Contando que eu faça isso de 1 hora mesmo, talvez eu faça mais que isso. Mas para os 2 lados é 2,3 quilômetros e demora mais ou menos 1 hora. A diferença é que para a direita seria via Hydrocamp e para a esquerda seria via Flood Detour. Não tem sinal de internet aqui para eu pesquisar, tipo, qual que é menos cansativo. Mas considerando que os 2 são 1 hora, eu acho que deve ser mais ou menos a mesma coisa. Então eu vou pegar para a esquerda, aqui na ida. E aí na hora de voltar, eu volto por esse via Hydrocamp aqui. Que aí eu vejo essa outra parte aqui. Então eu vou para a esquerda. Agora são 5h52. Já perdi as contas de quanto tempo desde a última parada. Parei aqui um pouquinho nessa vista aqui do Tauranical, que é a marca do boné, que eu tô tirando só pro vídeo, porque eu tô aproveitando para tirar o boné também nessas pausas para dar uma refrescada no couro cabeludo, porque acaba que tá ficando bem abafado. Mas é esse monte aqui, ó. Aí tem uma plaquinha aqui explicando a história dele, basicamente, que ele foi formado por erupção vulcânica, né? Nova Zelândia é um país praticamente todo vulcânico, né? Ele surge da erupção de uma série de vulcões, milhões e milhões de anos atrás. Então, existem muitas dessas montanhas que são formadas exclusivamente por rochas vulcânicas, né, como aqui. Então, tem uma vistinha legal. Uma coisa dessa trilha que eu tô reparando é que não tem muitos pontos de observação. As trilhas aqui da Nova Zelândia costumam ter esses pontos de observação. Então, essa trilha aqui ela é justamente para quem quer chegar no cume dos Pinnacles, porque não é uma trilha que tem muitos pontos de observação nela, fora aquele ponto de observação do vale lá que eu mostrei para vocês logo no comecinho, depois de um riacho. E esse ponto aqui não tinha nenhum outro que se abre assim no meio das árvores. De resto é tudo assim, ó. Tipo, fechado, tá vendo? Eu tô vindo de cá e tô indo pra cá. Tô, tipo, meio que fechado, não tem muita vista, sabe? Mas muito bom pra treinar as pernas, viu? Muito bom pra treinar coxa, treinar glúteo. Não tem muita vista, mas vai te deixar com um bumbum na nuca. Na verdade, agora que eu parei para ler tudo que está escrito ali, a história é bem mais interessante. Essa parte que a gente consegue ver aqui, deixa eu chegar aqui sem ficar muito perto aqui, porque eu tô meio mole para tocar um vento aqui, me derrubar lá embaixo não custa nada. Essa parte aqui, tá vendo, ó, da montanha, é porque tem uma árvore bem na frente aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar um ângulo. Não tem nenhum ângulo que a árvore não esteja na frente para vocês, mas enfim, tem uma árvore aqui, tá vendo que tem tipo um morro atrás, assim, tipo bem certinho. Esse morro, ele era o interior do vulcão. Existia essa lava que ela meio que se solidificou dentro do vulcão, conforme o vulcão foi adormecendo ao longo de, sei lá, milhões, milhares de anos. E aí a ação da erosão fez o vulcão erodir e ficou só esse plug que eles chamam, como se fosse um tampão, que é o tampão que estava na boca do vulcão, só que todo o vulcão em volta se erodiu e ficou só o tampão. Então esse aqui, o Tauranical, é o tampão de um vulcão que existiu aqui milhões e milhões de anos atrás, e o vulcão não existe mais porque a ação da erosão fez com que ele se desfizesse e ficasse só o interior, que é dessa rocha que eles chamam de pumice, que é tipo... Acho que sabe aquela pedra pumice que a gente usa para lixar o pé? Essa pedra em inglês chama pumice também, então eu acho que é tipo pedra pumice. Todo esse negócio aqui é feito dessa pedra pumice e... qual que é o outro nome?
depositando cinzas e pames dentro do vulcão. E aí o vulcão erodiu e ficou esse tampão aqui, que agora não é um tampão porque ele não tampa nada mais, porque o vulcão foi embora. Aqui não é necessariamente um ponto de observação, é o meio da trilha, mas eu percebi que se eu chegar aqui para cima dessa pedra, talvez eu consiga dar para vocês, ó, uma vista mais bonita daquela montanha que eu mostrei no vídeo anterior, aquela que era o tampão de um vulcão milhões de anos atrás. E hoje tá só ela aí, o vulcão se erodiu e a trilha continua aqui nessa direção. Olha essa vista. Caraca! O celular não faz jus. Sinceramente, que pôr do sol, meus amigos. Olha essa vista. Isso aqui, gente, o celular não tá mostrando 1% do que é essa vista do vale aqui. Surreal, surreal. E esse solzinho de final de tarde, meu Deus, a cadeia de montanhas assim. Ah! Meu Deus. Eu tenho a sensação pra mim que o pico dos Pinnacles é aquele ali, ó. Porque parece que tem tipo uma trilhazinha ali, ela é bem íngreme. E eu tinha visto na internet também, deixa eu continuar andando aqui, aproveitar que é uma parte plana, ó. Isso aqui é raridade nessa trilha. Essa parte final, pra chegar lá no pico mesmo dos Pinnacles, ela tem até uma escada tipo de metal na pedra pra você subir, sabe? Você tem que subir assim agarrando correntes pra você ir se segurando. Então eu acho que é ali, ó, porque talvez no vídeo não vai dar pra ver. Cadê? Não deu nem pra ver aqui no vídeo, mas enfim, dá pra ver tipo uma trilhazinha assim. Eu acho que é ali. Cara, se for ali, deve ser a vista mais surreal do universo. Eu não acredito, se for ali vai ser muito surreal. Andei mais um pouquinho, já são 6h19. E agora que eu tô mais perto daquele pico ali, dá pra ver. É ali mesmo a trilha, porque agora dá pra ver mais claramente. Eu tô sem meu óculos, tá, gente? Eu até trouxe meu óculos, ele tá na mochila. E eu não tirei ele só pra olhar lá, pra ver se era a trilha mesmo. Mas agora que tá mais perto, dá pra ver que tem uma trilhazinha. E é muito vertical. Quem tem medo de altura, talvez vai sentir vertigem assistindo esse vlog, quando eu estiver lá em cima. Subindo, provavelmente eu não vou conseguir filmar, né? Porque como que eu vou filmar eu mesma, né? Mas de lá de cima muito provavelmente vai dar vertigem. São 6h22. Au! Esse boné é aqueles que tem um buraco pro cabelo. Aí eu sempre esqueço, puxo e venho um pouco do cabelo junto. Em teoria agora são 3 horas, desde que eu comecei a trilha. Contando com todas as pausas, né, tudo mais, eu saí do estacionamento 3h20, agora são 6h22. Eu dei uma pausinha aqui, apesar que eu conseguiria continuar indo, porque tá inclinado, mas tá aquele inclinado ok, não é tão escada, é só mais tipo, meio que assim mesmo. Só que eu lembrei que tem um tempo que eu não paro pra beber água, e como eu tô suando muito, resolvi parar pra beber água e dar uma respirada. Em teoria, de acordo com a placa lá embaixo, aquela hora falava 1 hora, né, até a cabana. Em teoria, nos próximos 15 ou 20 minutos eu devo chegar na cabana. Só que as informações estão meio desencontradas, porque no site fala que é meia hora da cabana até o pico das Pinnacles. E na placa lá embaixo fala que é 1 hora. Então, não sei, eu vou chegar lá na cabana e eu vou perguntar pro ranger que estiver lá, porque lá vai ter uma pessoa que cuida da cabana e tem essas informações, se é 1 hora ou se é meia hora, e dependendo da hora que eu chegar lá e do estado que eu tiver, né? Porque com certeza eu vou chegar lá, eu vou precisar usar o banheiro, dar uma limpada em mim. Já compartilhei aqui com vocês, né, que eu tô naqueles dias, então eu preciso dar essa informação também, né, que eu vou me higienizar quando chegar lá. E aí sim decidir se eu vou subir até lá em cima nos Pinnacles. Talvez eu anime se tiver alguém que queira ir comigo, alguém que esteja lá na hut e queira ir comigo. Mas eu acho que quem quiser subir até no Pinnacles já subiu essa hora, sabe? Porque, se bem que o sol tá um pouco alto ainda, não sei. Chegando lá eu vou ver. Vou beber um golinho de água aqui e vou continuar. E muito provavelmente minha próxima parada deve ser só lá na cabana mesmo. E por enquanto eu tô aqui bebendo água com essa vista surreal. Peraí que o celular estourou, coisa aqui, olha isso. Tá muito lindo aqui. Esse sol, meu Deus, que dia lindo. Eu dei muita sorte com a previsão do tempo. Essa semana até quinta-feira tava chovendo muito e ventando muito. Tanto aqui na região de Coromandel quanto na região de Auckland. E aí o tempo estava previsto que ia abrir, eu estava desconfiada da previsão, que estava falando que sábado, domingo e segunda ia estar com
tempo aberto e poucas nuvens, mas a previsão estava certa. E eu tô feliz que a previsão estava certa, porque tá um dia muito gostoso para caminhar. Não tá insuportavelmente quente e não tá nublado, então tá assim com visibilidade muito boa. Olha, aqui é tipo um estacionamento de helicóptero, onde eu tô passando aqui agora, mas dá pra ter uma vista bacana. Ali é o Pinnacles, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, onde eu tô apontando aqui com o bastão? É a trilhazinha para subir lá em cima, pelo que eu entendi, lá no topo mesmo. Que vista maluca, meu irmão! Surreal. Surreal mesmo. Vocês estão preparados? Eu vou mostrar para vocês a vista mais bonita dessa caminhada. Vocês não têm noção. A cabana onde eu vou dormir. E, cara, eu já tô escutando daqui criança conversando. Cara, como com criança conseguiu subir isso tudo e eu tô aqui morrendo? Tipo, meu Deus. Eu fico abismada com essas crianças daqui da Nova Zelândia. Eles são muito, muito, tipo, ativos. Olha só, galera. Cheguei na cabana. Não tinha ninguém cuidando. O tal do Warden, que era pra estar aqui, do Ranger, que era pra estar aqui. Não vi ele na hora que eu cheguei. Ou ela, né? Na hora que eu cheguei. Mas também não procurei. Só coloquei minhas coisas lá numa cama que eu vi que estava desocupada. Tem muitas famílias, eu tô impressionada porque eu fiquei, tipo, morrendo. E tem muita criança pequena aqui, sabe? Tipo, então, foi engraçado. Mas eu não olhei toda a estrutura ainda, porque na hora que eu cheguei eu decidi que eu vou tentar subir. Porque assim, aí eu vou sem a mochila, entendeu? Vai só eu, o celular e a minha lanterna que eu tô levando, pro caso de quando eu voltar tá escuro. E o microfone, né? E a caixinha do microfone. Então eu acho que eu consigo ir no tempo que tá falando ali na placa, que é 50 minutos. Então eu vou tentar subir. Mas fui no banheiro, fiz minhas higienes. E pelo banheiro, do que eu vi, eu acho que a estrutura da cabana é bem boa. Essas cabanas são super conhecidas aqui na Nova Zelândia. O pessoal faz muito esse tipo de rolê de fazer uma caminhada e ficar na cabana. Até rolê em família mesmo, igual eu falei pra vocês, tem muita família. E eu nunca tinha feito. Então é a primeira vez que eu vou ficar numa dessas cabanas do governo. Tô empolgada e eu achei a estrutura boa, porque o banheiro, eu já imaginava que fosse banheiro de fossa, por ser um lugar super remoto, por ser um parque nacional, né? Não tem como eles instalarem, né, o esgoto propriamente dito, então aquele banheiro tipo fossa. Tem um sanitário lá, com tampa e tudo bonitinho, mas ele é um buracão assim no chão. E você só larga as coisas lá, não tem como dar descarga, entendeu? Então é bem mal cheiroso, mas é isso. E aí, nesse banheiro, quando é assim de fossa, você só pode jogar, tipo, orgânicos lá, né? Seu número 1, seu número 2 e o papel higiênico. E aí eu trouxe lenço umedecido, né? E eu trouxe também uma sacolinha para eu colocar esse lixo. Porque, né, a gente leva o lixo de volta. Eles mesmos falam aqui também na hora de você fazer o booking, para você levar o seu próprio lixo embora, porque eles não têm como, né, trazer um caminhão de lixo aqui para buscar o lixo das pessoas. Então todo o lixo produzido aqui, ele tem que ser levado de helicóptero. E por isso até que tem aquele heliponto que eu mostrei para vocês. Eu falei estacionamento de helicóptero, mas meu cérebro já tava indo embora. Trocar de braço aqui começou a cansar o outro. Mas o lixo eles levam embora de helicóptero. Então quanto mais lixo a gente produz e não leva embora, mas eles têm que fazer esse rolê que acaba que deixa uma pegada de carbono muito grande. Então aqui eles são super preocupados com o meio ambiente e essas coisas, né? Então eu trouxe uma sacolinha para pôr meu lixo, porque eu achei que não ia ter nem lixinho no banheiro. Aqui já é super comum, nas casas você joga o papel no vaso também. Só que no banheiro geralmente tem um lixinho para você colocar outras coisas, tipo cotonete, tipo, sei lá, um disquinho de algodão. Para nós que menstruamos. O plástico, né, que a gente tira do absorvente, o próprio absorvente, porque ele não vai no vaso sanitário. Então eu achei que não ia ter, só que tem. Então assim, eu ainda tô com a minha sacolinha ali para colocar outros lixos, eu trouxe comida, coisas assim, né, que eu vou ter que levar embora, o lixo, o plástico e tal. Mas no banheiro tem esse lixinho. E eu não olhei ainda também como que era a cozinha, mas eu escutei já um pessoal cozinhando, aquele cheirinho de janta. E eu percebi que eu esqueci algumas coisas. Nessa de ficar super analisando as coisas e olhando a caminhada como metáfora, trouxe coisas que eu não vou precisar, tipo a blusa de frio e o colete de frio, mas esqueci coisas essenciais. A primeira delas eu reparei logo que eu comecei a trilha, que foi o protetor solar, principalmente para o rosto. Eu esqueci de trazer, esqueci de passar antes de sair de casa. E até que o boné ajudou bastante. E a questão também de ser bastante fechado a caminhada do estacionamento até
Copacabana, aqui tá bem aberto nessa parte aqui agora, chegando lá indo pro pico. Mas do estacionamento pra cabana é bem tampado, então até que não fez tanta falta assim. A segunda coisa que eu lembrei, enquanto eu ainda estava subindo, quando começou a bater a fome, foi que eu lembrei de ir na loja comprar comida desidratada para não ter trabalho, para não ter que carregar peso, e eu esqueci da colher para comer. Mas como é uma hut que tá cheia de gente e tal, acho que não vou ter dificuldade de chegar lá em alguém que tá jantando e falar assim, ó, quando você acabar, você me empresta o seu garfo ou sua colher. Isso se não tiver lá, né? Porque eu sei que tem panela, tem algumas coisas que você pode usar para ferver água, até porque a água daqui não é potável, ela tem que ser fervida antes. Diferente da água das torneiras daqui da Nova Zelândia, que é potável. Então talvez eles tenham talher, não sei, mas se não tiver, também não vai ser um grande problema, não vou ter grande dificuldade de achar alguém que possa me emprestar. E a terceira coisa que eu lembrei, assim que eu cheguei e eu escutei as crianças gritando e brincando, não que isso seja um problema, porque, enfim, mas só por causa do barulho me lembrou uma coisa. Eu esqueci de trazer tampão de ouvido, porque você fica lá num quarto com um monte de pessoas, de novo. Quando eu voltar lá pra cabana eu filmo pra vocês e mostro. Mas você fica num quarto cheio de pessoas. Tipo, acho que são, sei lá, 8 ou 10 camas por quarto. E se alguém roncar, vai dar pra escutar, sabe? E eu falo isso com um lugar de fala, porque eu ronco. Então espero que as outras pessoas tenham lembrado de trazer os protetores de ouvido delas. Eu não lembrei de trazer o meu. Então eu vou ouvir o ronco das outras pessoas. E torcer para que as outras pessoas tenham trazido os delas para elas não ouvirem o meu ronco. E essa aqui é a vista indo ali pra montanha. E são 6h56, não sei se vai dar tempo de eu subir, de eu ver alguma coisa lá. Tô vendo umas pessoinhas, umas coisas coloridas lá que parecem roupas. Não sei se eu vou conseguir subir a tempo de ver o sol se pôr, porque eu acho que ele vai se pôr atrás da montanha ali, talvez ele se ponha muito rápido. Mas eu cheguei aqui 6h35, então eu saí do estacionamento 3h20. Cheguei aqui 6h35, então foram 3 horas e 15 minutos, sou ruim de conta, 3 horas e 15 minutos no meu passo, com as minhas paradas. Talvez se eu não tivesse com mochila tão pesada, talvez se eu tivesse com um físico um pouquinho melhor, tivesse conseguido fazer nas 3 horas que eles estimam, ou talvez até menos. E agora 50 minutos até o topo da Pinnacles. É, galera, tô voltando. Eu percebi que é muito mais longe do que eu achei que seria. Acaba que a cabeça da gente assim endorfinada na empolgação de olha só, eu cheguei, eu consegui, eu já deixei a mochila, agora eu dou conta. Eu não percebi que era 50 minutos de caminhada. Então quando eu cheguei mais perto aqui da montanha e vi a subida, e eu entendi o quão longe eu ainda estava, eu percebi que eu não ia conseguir chegar a tempo do pôr do sol. Então eu ia ficar subindo, um negócio que ia me cansar muito para não ter a vista que eu queria ter e ainda me cansar mais, né? Então eu vou voltar aqui, eu devo ter andado uns 15 minutos, eu acho, dos 50, que em teoria era para eu andar até chegar lá em cima, mas todo mundo já tá voltando, tô vendo as pessoas descendo, então eu acho que já tá na hora de voltar, senão eu ia chegar lá em cima, tá escuro já, então era 50 minutos para subir, 50 minutos para voltar. Não acho que valeria a pena. É melhor eu voltar pra cabana agora, me limpar direito, porque aí eu fui lá e só me limpei no banheiro, né? Limpar agora as outras partes, né? Passar um umedecido no sobaco, renovar o desodorante, né? Uma coisa assim. Fazer uma janta. Ó, aqui tem uma vista legal, ó. Aqui tem uma vista legal já. E, ó, bati meu gol de passos, meu objetivo de passos do dia 2 vezes já. Essa já é o vez 2 já. E aí, descansar para amanhã eu vim ver o nascer do sol. E aí, deixa eu até mostrar para vocês já a minha lanterninha. Eu acho super tecnológica, tá vendo? Isso aqui é uma lanterna. Ela é solar. Então, você deixa carregando assim no sol. Eu deixei ela no painel do carro enquanto eu vinha, apesar que eu acho que ela já estava carregada. E ela enche igual um balão aqui, ó. Você assopra aqui, ela enche e aí você acende. E dá pra você pendurar, tipo, na roupa, ou só segurar assim, sabe? Ou pendurar na barraca, se você quiser. Acho super tecnológica. E ela é levinha, né? Que dá pra levar no bolso aqui, ó. Porque ela fica igual um mini CDzinho, tá vendo? Olha a vista. Meu Deus, imagina isso aqui de manhã. Imagina assistir o nascer do sol nos meus 30. Olha isso! O oceano ali, ó.
Esse negócio azul escuro aqui embaixo do céu é o oceano. Imagina assistir o nascer do sol assim. Ai, tô empolgada. Meus últimos raios de sol com 29 e sonhando com os meus primeiros raios de sol com 30. Olha só, vou aqui pra cabana e vou tentar mostrar o que der pra mostrar pra vocês. Tem bastante gente e bastante criança andando pra lá e pra cá. Eu não gosto de filmar as pessoas no geral, muito menos crianças, então eu vou tentar mostrar pra vocês do jeito que der. Ali é a cabana. E aí tem esse caminhozinho aqui de madeira e aqui são os banheiros. Os banheiros, no caso, só toilet, né? É só o toalete, só o sanitário, né? Então tem aqui pia com água fria, mas tem duas e tem sabão para lavar a mão. Tem um rolo extra de papel higiênico aqui. E aqui dentro são os banheiros, que eu falei para vocês, que são fossas. E cada um deles tem também papel higiênico dentro. Só que não tem luz elétrica. Então acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Deixa eu tentar mostrar. Ah, aqui dá pra mostrar, tá vendo? Tem o lixinho que eu falei pra vocês. Tem um rolo de papel higiênico e aqui tem uma pilha de papel higiênico também. Chegando aqui na cabana tem essa mesa aqui de fora aqui, ó. Olha a vista. E aí tem um lugar pra limpar os sapatos aqui, mas eles pedem pra não entrar de sapato dentro dos quartos. Eu vou tentar mostrar, mas tem gente dentro do quarto. Como eu falei, tem muita criança aqui, então eu não gosto de ficar filmando, porque eu não quero que as pessoas se sintam desconfortáveis. Tem outra mesinha ali. Aqui tem um lugar pra você deixar suas coisas de caminhada, deixei o meu aqui. Tô filmando em 0.5, tô tentando filmar aproveitando que não tem ninguém nessa parte aqui do quarto. Essa aqui é a minha cama, eles dão só o colchão assim, e aí você tem que trazer seu travesseiro, seu saco de dormir, se você quiser, todo mundo já colocou o seu aqui. E aí são beliches, tá vendo? E aqui é um quarto. Ali é outro, e aí tem outros quartos também, tem um lugar aqui pra pendurar coisas se quiser. E aí eu vou estender meu saco de dormir aqui, o que é complicado porque ele tá embaixo de tudo, porque ele é a maior coisa da minha mochila, então eu vou ter que tirar tudo pra tirar o saco de dormir. Mas essa é a estrutura do quarto. E aí tem janela ali, tem uma vassoura pra você limpar se derramar alguma coisa, e tem extintores de incêndio. Tô filmando em 0.5 também, porque eu tô avisando porque eu não sei se fica parecendo distorcido, enfim. Mas tem essas mesas aqui pro pessoal sentar, tem ali também essa mesa com vista. E aí tem um lugarzinho que dá pra você ter uma vista também ali em cima, mas tem gente lá, não vou filmar. E ali é a cozinha, onde tem um pessoal, e eu vou fazer a minha janta, que é frango ao damasco. Acho meio caro esses negócios, esse aqui custou R$17,50, mas pela praticidade é um negócio levinho, pesa só 175 gramas, aí você ferve água, adiciona, e ele fica com 675 gramas no final, e tem todas essas calorias e carboidratos aqui, que é importante para quem tá fazendo, tipo, essas caminhadas longas, né? Então, acho muito prático isso aqui, porque não suja nada também, você só ferve água numa panela e joga aqui. Então, você não suja panela, você não suja prato, nada, você come no próprio saquinho. Já mostro pra vocês. Olha só como que é o saco por dentro. Parece tipo um miojo, sabe? Porque é comida desidratada. E aí você vai adicionar água, fechar, esperar um pouco, e aí ele vai, tipo, reidratar isso aqui. Isso aqui é arroz, frango, e o damasco inteiro, eu achei isso muito legal. E assim, não é a coisa mais gostosa do mundo, mas eu acho que é melhor do que miojo, né? E acho muito prático que você já come na própria embalagem mesmo. Surpresa! Tem chuveiro! Gente, se eu soubesse. Assim, é água fria, que é aquele banho rapidão. Acho que eu não tomaria não, já caí nessa furada de tomar banho em chuveiro frio em acampamento aqui. Passei o resto da noite com frio. Mas assim, achei interessante. Porque onde eu tinha visto lá, não falava nada que tinha chuveiro. Não falava que não tinha, mas não falava que tinha também. Então, achei interessante. Vou só tomar aquele banho de gato mesmo, de lenço umedecido enquanto a comida fica pronta. Porque tem que ficar fechado naquele saquinho lá 15 minutos. Tomei meu banho de gato, soltei o cabelo e achei uma utilidade pra blusa de frio. Vesti ela em vez de vestir a camiseta que eu ia vestir. Porque eu só trouxe mais uma camiseta, né? Então era a camiseta que eu ia vestir, dormir com ela e descer a montanha amanhã, né? Quer dizer, subir até lá nos Pinnacles, né? E descer a montanha amanhã. Então, achei uma utilidade pra blusa, até porque tá meio friozinho aqui de fora. Então, também tô refletindo aqui enquanto a minha comida não fica pronta. Ainda tem mais 7 minutos ainda. 7 minutos? Não vi direito aqui, o relógio tá meio tampado. Enfim, pra ela ficar pronta. E refletindo sobre como eu tava pensando que ela tava sendo todo um peso inútil na caminhada e agora achei utilidade pra ela. E aconteceu uma coisa engraçada aqui também.
Porque foi assim, eu vim aqui pra cozinha, fervi a água, esperei a água ferver, né? Porque a água tem que ser fervida, ela não pode ser consumida, a água da torneira aqui, né? Não pode ser consumida direto da torneira. Esperando a água ferver, coloquei aqui e eu pensei comigo assim, são 15 minutos pra ficar pronto. Enquanto não fica pronto, eu vou tomar meu banho de gato e vou levar comigo, né? Não vou deixar aqui na cozinha, porque vai que alguém acha que é, tipo, né, pra qualquer um usar. Porque tem algumas coisas ali em cima que eu acho que são assim, sabe? As pessoas não usaram e deixaram aí pra quem quiser vir depois usar. Acontece muito nos lugares aqui. Enfim, saí da cozinha com isso aqui na mão, assim, ó, com água. Já, tipo assim, fechado. Tá sendo, né, cozinhado. E aí eu tô saindo, um cara tava entrando na cozinha na hora. E na hora que ele me viu, ele falou assim, isso é meu. Aí eu, hã? Tipo, sabe aquela coisa meio, você não tá nem raciocinando. Aí ele falou assim, essa comida aí você pegou em cima da mesa? Aí eu, não. Aí ele, tipo, ah. Aí eu falei, não, tipo, é minha, eu trouxe comigo. Aí ele, ah, não, eu achei que era minha. Desculpa. Aí eu, ok. E aí eu vi ele entrando pra dentro da cozinha, pegando a dele em cima da mesa, e a dele nem tava feita ainda, tipo. Mas eu achei engraçado que a pessoa me viu saindo com um negócio assim, é da mesma marca dele, eu não vi se é do mesmo sabor. Deu pra ele ver que é o mesmo sabor, mas enfim. A primeira reação da pessoa é falar, isso é meu? A pessoa não falou nem oi. Nem um, oi, desculpa. Você pegou isso em cima da mesa? Eu acho que é meu. Não, foi tipo, isso é meu. Gente, me acusando de roubo assim do nada. Achei engraçado. Achei alguém pra me emprestar um garfo e essa é a cara da comida. Gente, eu juro que tá um cheiro muito bom e o gosto é bom também. Tipo, não tá com a cara das melhores, mas é tipo um arroz com frango. E eu, particularmente, acho melhor do que o que eu conseguiria fazer com $17 e pesando só 175 gramas na mochila. São... Eita, dá pra ver, peraí. Agora sim. 8h35. Eu jantei depois do meu banho de gato. De jantar, de trocar as meias que tava suada. Eu tô prontíssima pra uma bela noite de sono. Eu vim aqui pra fora do quarto pra gravar porque já tem gente dormindo no quarto, então as luzes estão apagadas e tudo mais. E aí eu vim aqui também pra já encher minhas coisas que tem que encher, porque as pessoas estão dormindo no quarto, não quero fazer barulho, né? Isso aqui é a lanterna inflável, que eu vou precisar amanhã de manhã quando eu sair, porque vai estar escuro ainda. E isso aqui é um travesseiro inflável também. Quando estiver cheio eu mostro pra vocês, peraí. Olha só como é que ela fica depois de cheia. Eu soprei meio quente dentro dela, ficou embaçada, mas ó. Aí liga aqui em cima, ó. Aqui não tá aparecendo muito, mas ela, porque tá claro, né? Mas ela ilumina bastante. E o bom dela ela tem esse, como é que chama isso aqui? Mosquetão? Que você consegue prender, tipo, na roupa, alguma coisa, você não precisa segurar. Melhor que isso, só aquelas de cabeça mesmo, porque aí ela vai virando junto com o seu rosto, né? Mas... a gente usa o que a gente tem, né? E depois a gente melhora, compra outras coisas. Mas que eu tenho é esse aqui e vai me servir bastante amanhã de manhã quando eu sair, porque vai estar escuro. Ah, ele é o primeiro setting, aquele lá, ó. Tem uns settings mais claros, ó. Tá vendo, ó? Clarinho, médio, clarão, viu? E tem um piscando também. Eu vou sair amanhã 6h15, o sol vai nascer... Diz aqui no painel aqui, né, que o sol nasce 7h23 amanhã. Mas é isso, o nascer do sol é quando ele tá, tipo, 51% acima do horizonte. Então, pra você ver o sol nascendo, tem que chegar lá um pouquinho antes. E aí é uns 50 minutos pra chegar lá, né. Então, eu vou tentar chegar lá pelas 7h15. E enquanto eu tava jantando, eu fiz amizade com um casal de ingleses. E eles estão no beliche em cima de mim. E aí a gente vai junto amanhã. Então vai ser legal, porque andar no escuro assim, né? Por mais que eu subi a 3 horas e tanto aqui sozinha, no escuro a gente já fica mais assim, ainda mais porque tem coisa pra escalar de verdade, né? Então é legal que vai ter alguém junto. Eu imagino que um monte de gente vai levantar pra ir ver o sol amanhã. Tá cheio aqui, como eu falei. Não vão todas as camas cheias, mas sei lá, tipo, mais da metade tá cheio. Vai ter uma galera que vai levantar amanhã. Mas de saber que tem essas duas pessoas que eu sei por nome e estão perto de mim na cama e que vão acordar na mesma hora que eu, que vão junto, é muito legal. E o travesseiro que vocês viram naquele saquinho pequenininho, quando você enche, ele fica assim, ó. Não é das coisas mais confortáveis do mundo. Eu, particularmente, eu gosto de travesseiro alto. Eu tenho até problema da coluna. Eu uso aquele travesseiro ortopédico que é bem duro. Mas, pra carregar na mochila, tem que ser um negócio pequeno, tem que ser leve. E então, isso aqui quebra um bom galho. E aí, agora eu vou dormir. São 8h30 e alguma coisa da noite. E acordar amanhã, 6 horas da manhã, pra assistir o nascer do sol com 30 anos de idade. Ai, que legal! Bom dia, pessoal.
Já levantei, já lavei o rosto, tomei café, comi uma banana. São 6h14 agora. A gente vai sair pra ir lá pro pico. Tá muito escuro, não vou filmar nada no caminho. Provavelmente o próximo vídeo que vocês vão ver já vai ser, tipo, claro, porque eu vou também me dedicar a assistir o sol nascer e depois eu filmo. E aí, se eu gravar alguma coisa, vai ser, tipo... Tô tendo cansaço, o microfone tá ligado. Se eu gravar alguma coisa, vai ser, tipo, só paisagem até chegar lá em cima, porque a subida lá é bem puxada, assim, de precisar das duas mãos pra subir, sabe? Então eu não vou até guardar o microfone na case pra não correr o risco dele, tipo, escapulir aqui da blusa. E é isso. Vejo vocês do outro lado do nascer do sol. Feliz aniversário pra mim. Cheguei aqui em cima. Não sei como é que tá o áudio, coloquei o microfone, mas... Tá bem escuro ainda. Tá com bastante neblina. O sol nasce daqui a 21 minutos. A gente tá achando que a gente não vai conseguir ver. Porque tá bem... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui sem ficar mostrando as pessoas demais, tá vendo? Aqui é pra gente ver o sol nascendo, tipo, pra cá. Só que se a gente descer pra ver o sol nascer de lá de baixo também, a gente não vai chegar a tempo, porque a gente demorou 38 minutos pra chegar aqui em cima. Não, desculpa, 42 minutos pra chegar aqui em cima. Então se a gente começar a descer agora, a gente não vai pegar o sol nascendo do mesmo jeito, porque aqui é muito alto, ele tá em cima das nuvens. Então eu vou ficar aqui até a hora do suposto nascer do sol. Se a gente não conseguir ver, eu desço. Mas, cara, eu subi numa montanha no dia do meu aniversário. E eu vou tentar filmar ou fotografar pra vocês na descida, porque na subida tava muito escuro. E eu tava com medo de não chegar a tempo. Mas é uma subida muito, muito vertical. Tipo, você tem que subir escadas, essas de agarrar assim mesmo. Tem que ir agarrando nas pedras. É um negócio surreal. Eu nunca fiz nada tão difícil na minha vida. E eu tô muito feliz que eu escolhi isso como minha atividade de aniversário, porque eu tô me sentindo a pessoa mais foda do mundo. Apesar de ter um monte de gente junto aqui comigo, eu tô me sentindo muito. Olha como eu sou foda, cara. Eu consegui. Eu tô muito feliz. O sol oficialmente nasceu. E não vemos ele, porque tá muita neblina e muita nuvem. Tá muito frio aqui em cima, o vento tá batendo e tá muito frio. Eu acabei de reparar que meu celular tá com 8% de bateria, então talvez eu não consiga gravar nem a descida quando tiver claro pra vocês verem. Mas é isso, mesmo não podendo ver o nascer do sol, subir essa montanha aqui e amanhecer aqui em cima, por mais que não vi o sol por si, foi muito mágico, foi muito legal. E agora a gente vai começar a descida. E na descida talvez a gente tenha alguma vista legal, assim, porque como a gente está muito acima das nuvens, talvez abaixo das nuvens não tenha tanta neblina e a gente consiga ver o nascer do sol, assim, por aquela cadeia de montanhas que eu mostrei pra vocês mais cedo no vídeo, que pra mim foi ótimo. For proof, because when I came up it was so dark and I was by myself, I couldn't film it, so just pretend as I'm going up or looking really cool, looking like I'm not dying or anything. Thank you. You can just stop. Aqui só pra vocês terem noção de quão íngreme é. Aqui descendo, dá até pra filmar um pouquinho mais, ó. Tô descendo por aqui. Olha a vista que daria pra ter aqui se estivesse claro. Tá meio com névoa, tá vendo? Mas aí desce por aqui, ó. Ihu! Ó, o pessoal descendo aqui e ó. Era pra ter isso aqui tudo aberto, dá pra ver o oceano aqui. Mas aí a gente vai descendo a trilha aqui. Eu tô tentando não filmar as pessoas. E eu vou gravando enquanto tiver bateria no celular. Eu até trouxe carregador. Só que eu não coloquei o celular pra carregar durante a noite e de manhã eu nem lembrei disso. E aí quando eu cheguei lá no topo, que eu fui pegar o celular, eu vi que tinha 8% de bateria. O carregador tá lá na cabana, dá pra colocar pra carregar quando eu chegar lá e filmar mais pra vocês. Mas é bem... A vista parece muito cenário de Senhor dos Anéis. Óbvio que o Senhor dos Anéis foi filmado aqui, né? Mas tenho propriedade pra falar, pois eu estive no set da série, né, do Senhor dos Anéis que foi filmado aqui. Então, parece muito. E aí tem escadas assim também, ó. E aí a gente vai descendo, passando por aqui, em volta da montanha ali, até chegar lá embaixo. Que pena que tá muito nublado e não dá pra ver a vista. Pelo jeito, isso aqui vai ser o máximo do nascer do sol que a gente vai conseguir ver. Um cantinho que abriu.
Não sei se dá pra ver, tem uma montanha pequena atrás dessa grande aqui e em volta é o mar. Pra mim já tá bom o suficiente. Ok, são 8h38 da manhã e eu tô oficialmente saindo aqui da cabana. Tem que sair até às 9, quem faz o pernoite. E vamos ver quanto tempo eu demoro pra chegar lá embaixo. Eu acho que vou fazer o mesmo tanto da subida, que foi 3 horas e alguma coisa, porque a descida ela também é cansativa, apesar que a gente achar que não, também é. E eu acho que é nessa hora, se bem que na subida ajudou muito, mas eu acho que nessa hora que vai salvar meus joelhos mesmo, os bastões de caminhada. E na hora que eu tava descendo a montanha, a parte mais íngreme da montanha, né, que eu subi até lá no pico, a bateria do celular acabou. Mas teve uma hora na descida que o céu abriu e eu consegui ver um pouquinho do sol nascendo. Então isso foi muito legal. Mas estava sem bateria do celular, não pude nem mostrar pra vocês. Eu tirei umas fotinhas, eu acho, eu fiz um videozinho bem curto, um pouco antes dele sair de fato. E depois desse videozinho que eu mostrei pra vocês, eu continuei andando e aí ele saiu mesmo. Só que aí eu já tava sem bateria no celular. Aí eu vou aproveitar. Eu tô nessa parte aqui que não é tão descida ainda, que é mais plano. De novo, com plano, essa trilha consegue ser. Olha o sol nascendo, tá vendo ali, ó? Aquela montanha ali já tá iluminada. Como é uma cadeia de montanhas, não dá pra ver muito bem ainda. O sol vai pegar aqui só mais tarde. Então, talvez quando eu chegue na parte que tem aquela cobertura de árvores que eu mostrei pra vocês, que o sol saia mesmo, assim. Então, talvez eu nem vou tomar sol na cabeça, o que também é bom. Mas, enfim, aproveitando pra conversar com vocês. Gente, eu dormi muito mal. E aí eu fui conversar com os meus amigos ingleses, né, o casal inglês que eu conheci. Eles também dormiram muito mal, mas foi por um motivo incomum. Tinha uma pessoa roncando muito alto no quarto. Era um homem, eu acho, porque várias vezes eu escutei uma menininha, uma voz de menininha falando: pai, você tá roncando! Tipo, muito, sabe, falando alto com ele meio que pra acordar ele. Só que assim, gente, esse negócio do roncar, eu falei pra vocês que eu ronco, né, mas eu não ronco igual essa pessoa tava roncando. Eu sei porque já me gravaram já roncando. Não é igual, era muito alto. E um quarto enorme, assim, sabia aquela uma pessoa roncando. E a gente sabe que a pessoa que ronca, ela não tá fazendo de propósito. Mas assim, aí todo mundo fica acordado por causa da pessoa. E a única pessoa que dorme bem, a gente tem prova que ele tava dormindo muito bem, porque ele tava roncando super. Então isso foi engraçado. Outra coisa engraçada que aconteceu durante a noite, depois eu achei engraçado, né? Na hora eu só tomei um susto, assim. A menininha caiu da cama, só que não da beliche, ela não estava em cima da beliche, ela estava na parte de baixo. Só que ela caiu e eu acho que ela assustou, porque ela caiu dormindo. E eu só escutei um bum no chão da menina caindo e ela saiu correndo. Ela devia ter uns, sei lá, uns 8 anos, uma coisa assim. E ela saiu correndo, eu só escutei a mãe correndo atrás, falando: fulana, calma, calma. E aí na hora que ela acordou, que eu acho que ela saiu correndo dormindo ainda, ela começou a chorar muito, tadinha, deu dó na hora, mas depois eu achei engraçado. De resto eu não dormi muito bem, porque eu não gosto de dormir de saco de dormir. O meu saco de dormir é um tipo que você consegue abrir ele, fazer ele virar um cobertor grandão, sabe? Mas ainda assim ele tem aquela sensação de plástico nele, assim, não gosto, não consigo dormir bem. Eu sempre fico acordando, tenho essa questão sensorial com o saco de dormir. Mas não passei frio, que era uma coisa que eu achei que ia passar, porque em outras vezes que eu acampei, mas aí dormir na barraca é mais frio do que dormir na cabana, né? Eu passei frio mesmo com o saco de dormir. Então não passei frio. E na subida foi muito bom ter a blusa de frio. Eu tirei ela um pouquinho, naquela hora que eu tava subindo porque ficou calor. Mas lá em cima tava muito frio, muito ventando. Se eu tivesse sem a blusa, eu não ia ter aguentado ficar 5 minutos lá em cima, então isso foi bom. São 10h26, até que eu não tô parando muito, porque a descida tá sendo relativamente mais fácil que a subida. E eu parei aqui pra beber água no riachinho e tomei um belo de um tombo aqui, porque a descida pra ver tá bem molhado. E aí eu escorreguei. E assim, dos tombos que eu podia ter tomado nessa trilha, foi o menos pior. Primeiro porque ninguém viu. Segundo porque foi tipo aqui na beira da água e tal. Foi só um escorregão mesmo que eu caí de bunda. Já tava agachada, já que eu tava chegando lá bem agachada. Mas caí de bunda, bati o braço. Eu acho que eu ralei o braço, mas não dá pra ver. Não dá pra ver. Acho que eu ralei o cotovelo e bati a bunda. Vou ficar com roxo na bunda, mas é isso, faz parte. Bebi uma água muito fresquinha, muito gostosa na beira do riacho. Eu acho que em uma meia hora eu chego lá no estacionamento. Agora são 10h27. Rapaz, nem acredito que eu tô vendo isso.
o negócio de limpar o pé, o que significa que eu cheguei no final da trilha. Eu tenho que olhar no relógio, tô carregando as coisas que não dá pra ver o relógio quanto tempo que foi, mas definitivamente não foi só meia hora desde lá do riacho, foi bem mais, deve ter sido uns 40 ou 50 minutos a pé. Ai, cara, eu consegui! Eu consegui! Ai, que sensação, meu Deus do céu, eu consegui! Estacionamento, cheguei! Gente do céu, o que foi essa trilha? Olha o estado. O que foi essa trilha? Olha, deixa eu olhar a hora, eu não olhei ainda. 11h20, então eu saí de lá 8h28, eu falei? 8h38, acho que foi 8h38 que eu saí de lá. Cheguei aqui então 11h20, então foram 2h40, se meus cálculos não estão errados, né? Para descer. Mas ontem foram 3h45, eu acho, para subir, né? E mais 1h30 da subida e descida daquela parte do Pinnacle mesmo, né? Dos Pinnacles mesmo. Que dá uns tantos de horas aí que muito provavelmente eu vou colocar na tela, porque não exige muito do meu cérebro nesse momento. Ele tem que dirigir de volta para Auckland. Cara, que experiência! Eu ainda vou passar ali no centro de visitantes, que tem uns 8 quilômetros aqui nessa estrada de cascalho. Mas tem um centro de visitantes aqui dessa região de Kaweranga Valley. Eu vou passar lá e vou filmar para vocês, que lá tem uns mapas, tem umas coisas legais, vou mostrar para vocês. E depois, por fim, eu vou fazer ainda um videozinho falando das minhas reflexões nessas últimas 24 horas. Não foram nem 24 horas, né, de toda a aventura, mas nesse último um dia, assim, e de como que eu tô me sentindo nesse dia 24 de março de 2025, em que eu acabo de completar 30 anos de idade. Olha, aqui é o centro de visitantes e aí tem uns mapas bem legais aqui que dá pra ver todas as trilhas que dá pra fazer, tem muita informação. É uma das coisas que eu mais gosto aqui da Nova Zelândia, que tudo tem, tipo, muito bem informadinho, sabe? Aqui, ó, a gente tá aqui. Esse é o centro de visitantes. E aí, eu fui até deixa eu ver qual dessas aqui tô tentando achar. Ó, essa aqui é a Kaweranga Koori Trail, é a que eu fiz. Então, eu vim aqui, andei um pouquinho de carro, passei por essas entradas de trilha, mas não entrei nelas. E aí eu estacionei em algum lugar, que eu tô tentando achar aqui onde foi que eu estacionei. Eu estacionei em algum lugar aqui. E aí a gente faz essa Kaweranga. E a hut é aquela lá em cima, lá, tá vendo? A cabaninha. Essa é toda a região, tá vendo? E aí tem um pouquinho da história dessa região aqui de Kaweranga. Tem um mapa topográfico que chama, não sei, da região. Tem alguns animais da região também empalhados. Olha só que legal. Aqui na Nova Zelândia é um país dos pássaros, né? Então tem muitos pássaros. Esse aqui é o tui, é um dos mais famosos. Tem uns ovinhos de pássaros também. Esse é o pássaro kiwi, gente. Parece uma frutinha kiwi olhando assim. Só que esse aqui é meio grandinho, tem várias espécies de kiwi, né? Essa é uma dessas. E esse grandão aqui é o albatross. Não sei se dá pra ver quão grande ele é, a minha mão perto. Ele é muito grande, se eu visse um negócio desse eu teria medo. E esse aqui é uma espécie de moa. Esse pássaro moa, ele foi extinto. Ele existia aqui na Nova Zelândia há muitos anos atrás. Esse aqui é o Stout-Legged Moa. Mas a moa gigante da Ilha Norte, essa aqui, esse é o tamanho real dela aqui na parede. Ali é a marca de 2 metros, tá vendo? Essa aqui é a marca de 2 metros. E tem um pouco da história ali também, da moa, da espécie moa e de como que se reproduzia. E o tamanho do ovo de uma moa. E o kiwi aqui do lado dele tem também o ovo. O ovo dele é muito grande, né, pra ele. Tadinho. O bichinho sofre pra botar. E tem também aqui algumas coisinhas, aquelas comidas desidratadas, tem pra vender aqui. Tem lembrancinhas também. E tem mapas. Os mapas são de graça pra pegar. São essas coisas aqui que tem que comprar se quiser. E essa é a entrada aqui do centro de visitantes, ó. E aí, se você tiver dúvida e tal,
tem uma funcionária lá também que responde as suas dúvidas e tudo mais. E tem umas trilhas curtinhas aqui também que mostram algumas histórias, é bem legal. E agora eu vou voltar para casa, para Auckland. Eu não vou voltar para casa ainda. Eu ainda vou parar ali na cidade de Thames, que é a cidade grande que tem aqui perto dessa região aqui de Kauranga Valley. E tem toda essa parte turística aqui, tem a cidadezinha de Thames, que é pequena, mas assim, é a cidade grande que tem aqui perto. Vou parar lá pra almoçar. Eu acho que eu vou comer tipo um negócio bem, sei lá, um McDonald's mesmo. E algumas reflexões que eu tô tendo, assim, tipo, agora que eu encerrei essa atividade que eu me propus a fazer, toda vez que eu faço trilha, eu sinto a mesma coisa. Eu sei que tem gente que ama fazer trilha, adora o fazer a trilha. Eu sempre que eu tô fazendo a trilha, eu tô assim, oh, meu Deus, pra que eu inventei de fazer isso? Pra que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo isso comigo? Se eu tenho uma casa, eu tenho um chuveiro quente, sabe? Eu tenho uma cama confortável. Pra que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Eu não devia ter vindo. Até que eu termino. Aí quando eu chego lá no topo, ou quando eu chego lá por exemplo aqui, quando eu chego lá na cabana, eu fico, caraca, eu consegui, sabe? Tipo, valeu a pena. Porque apesar de ter sido muito difícil, eu consegui. E eu tenho pensado muito nisso. Eu acho que eu vou trocar de óculos, porque esse óculos aqui tá muito claro. Eu vou pegar o óculos escuro. Pera aí, tem que encostar o carro. Pronto, continuemos nossas conversas. E eu sempre penso assim, tipo, pra que eu tô fazendo isso? Pra que eu vim aqui? E no final eu fico feliz e eu fico satisfeita. Eu me sinto orgulhosa de mim mesma por eu ter conseguido. E eu acho que isso é uma metáfora tão bonita pra vida mesmo, assim. E no geral, sabe? Às vezes a gente faz algumas coisas que a gente fica pensando, cara, por que eu fui inventar de fazer isso? Por que eu me coloquei aqui? E no final, tipo, vale a pena. Vou dar um exemplo pra vocês. Minha festa de aniversário. Eu fiz uma festa de aniversário pra mim mesma. No sábado, hoje é segunda, né? No dia 22 eu fiz aniversário pra mim. E no dia tava tudo fora de controle, assim, porque eu tinha planejado chegar cedo na casa da minha amiga onde eu fiz a festa de aniversário e organizar tudo. Só que eu fui imprimir um negócio que eu inventei de fazer e lá na hora de imprimir deu muito problema. Um negócio que era pra ser, tipo, literalmente, sei lá, 2 minutos, era só chegar lá, conectar com a impressora da loja e imprimir. Eu fiquei lá 45 minutos para resolver. Isso atrasou o resto do meu dia todinho, porque eu ia cozinhar coisas ainda que tinham que ser cozinhadas no dia e tal. E durante essa preparação eu tava assim, meu Deus, por que eu vou inventar de fazer isso? Sabe? As pessoas vão chegar aqui e não vai ter comida pronta, a bebida não tá gelada, porque não tinha gelo, a geladeira não tava fazendo gelo. Tudo isso acontecendo e eu pensando, por que eu fui inventar de fazer isso? Por que eu fui inventar de fazer isso? Por que eu fui inventar de fazer isso? Até chegar as pessoas. Quando as pessoas chegaram e eu vi todos os meus amigos ali reunidos, amigos que, por eu ter feito essa festa, assim, eu nunca tinha feito uma festa de aniversário assim, que eu tinha chamado praticamente todos os meus amigos, assim, ver amigos de diferentes sets, assim, da minha vida juntos, ver os filhos de amigos meus que não se conheciam brincando juntos. Eu pensei assim, é por isso que eu tava fazendo isso aqui, sabe? É por isso. É por esse momento. Então, assim, eu tô super reflexiva, super parecendo aqueles coach, né, que fica falando, não desista, na sua montanha, não sei o quê. Mas a verdade é que eu tenho pensado muito nisso, né, justamente por ser meu aniversário. E pra mim, pessoalmente, é um negócio muito marcante, esse negócio dos 30 anos, né, porque 30 anos é quando você supostamente deveria ter toda a sua vida já, tipo, figured out, tipo, você já deve ter descoberto o seu propósito de vida ou o que seja, tudo mais. E eu não faço ideia do que eu quero, pra onde eu vou, sabe? Inclusive pelas coisas que aconteceram nos últimos meses, no último ano, na verdade, assim, na minha vida, eu não tenho como saber pra onde eu vou, o que eu vou fazer. E tem uma frase de um personagem que eu gosto muito, eu amo filmes, séries, vocês provavelmente já sabem disso. Mas tem uma série que eu gosto muito que é The Office. E eu assisto muito The Office. E tem um personagem que eu gosto lá, é o Dwight. E o Dwight tem um arco dele que ele é demitido da Dunder Mifflin, da empresa, né, que tem um escritório lá. E ele fala uma frase que é muito interessante, porque é uma série de comédia, né? E ele fala pra ser engraçado, mas eu levo tanto isso comigo pra vida. Ele fala assim, ó, there's nothing on my horizon but everything. Quando ele fala sobre ter sido demitido. Não tem nada no meu horizonte a não ser tudo. É lindo isso, vocês não acham? Não, tipo, não tem nada à minha frente a não ser tudo.
eu tô assim, sabe? Enfim, gente, esses 2 dias, que na verdade foi um dia só, né? Eu vim ontem, mas eu já vim de tardezinha, tô indo embora agora na hora do almoço. Esse um dia, essa um pernoite que eu fiz lá nos Pinnacles, pra mim foi de muita reflexão, assim. Foi um negócio muito gostoso de fazer, apesar de ter sido extremamente difícil. Meu corpo tá todo dolorido, meus ombros estão muito doídos, meu pé tá muito dolorido. Mas eu me diverti muito, eu conheci pessoas na descida, na hora de descer eu conheci um brasileiro. Eu juro que eu ia gravar o vídeo pra vocês aqui falando assim, gente, foi a primeira vez que eu fiz qualquer coisa na minha vida e eu não encontrei um brasileiro. Aí eu tô descendo, eu tô escutando o cara conversando atrás de mim com o outro em português. Falei, não acredito, até brinquei com ele. Eu falei assim, não acredito que eu subi pro topo de uma montanha pra fugir de brasileiro e encontrei com um. Aí fiz amizade com ele tava com um amigo português, eles estavam conversando em português, mas eu percebi que um tinha um sotaque. Aí fiz amizade com eles também, fiz amizade com aquele casal de ingleses, que inclusive eu contei pra eles que era meu aniversário na hora que a gente tava subindo lá pro topo, e eles, nossa, que incrível, que ideia incrível, que eu até falei pra eles, falei assim, eu sou uma pessoa extremamente romântica, eu sou muito aquela pessoa romântica e eu queria subir uma montanha aos 29 e descer com 30. E eles falavam, nossa, que coisa linda de pensar e tal. E lá em cima eles me desejaram feliz aniversário. E aí outras pessoas que estavam perto falaram assim, nossa, é seu aniversário, parabéns. Isso foi muito legal. E na hora que a gente desceu, eles me deram uma barrinha de cereal de presente. Eles falaram assim, olha, a gente acabou de se conhecer, não tinha como saber que era seu aniversário, mas feliz aniversário, me deram uma barrinha de cereal. Isso foi tão fofo. Então, assim, cara, que aniversário divertido que eu tive, assim. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no meu aniversário de 29, que foi um aniversário muito bacana e divertido também. Que é começar a planejar o aniversário seguinte. Eu quero que seja tão divertido quanto. No mais, vou deixar vocês com esse vlog aí. E com a expectativa também de que no futuro venham mais vídeos. Não vou prometer frequência, não vou prometer temas, mas eu prometo que vai ser um formato muito parecido com esse, sabe? Vai ser parecido com um diário, parecido com um vlog, mas com muitos momentos de reflexão também. E eu espero que vocês tenham gostado desse formato, porque eu sei que eu gostei muito de gravar ele e que eu tô muito ansiosa para gravar mais vídeos assim.